Jesus Cristo, nós estamos alegres mais uma vez em poder estar em sua casa. Estamos agradecidos e, em primeiro lugar, queremos pedir o perdão de todos os nossos pecados e agradecer ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor nos tem dado, pela boa saúde, pelo bom estudo, pelo bom trabalho. E tudo isso aí nós só conseguimos fazer porque o Senhor nos dá vida, ao Senhor, porque o Senhor nos dá saúde. E nós temos que agradecer isso de alguma forma. Então nós podemos agradecer através do louvor, através da oração. E nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, nos abençoado em mais este culto, ó Deus, com os hinos, que nada mais é a sua palavra cantada, para que nós possamos refletir e estar em oração. Agradecemos ao Senhor pela boa semana que o Senhor tem nos dado, e se for de sua permissão, nos dê um bom dia amanhã, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de ler Romanos 6, versículos 1 ao 5. Que diremos, pois? Permaneceremos em pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Amém? Podeis vos assentar. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a mensagem Identificados com Cristo, selados pelo seu Espírito Santo. Achei muito importante o que o irmão José Milton disse aqui, sobre estarmos no púlpito. E às vezes trememos e as pernas ficam meio bambas. Mas isto é sinal que nós ainda temos um temor por Jesus Cristo. Quando nós se acostumamos com este lugar, então pode saber que há algo errado. Muito importante isso. Mas eu gostaria de ler a mensagem Identificados com Cristo, selados pelo seu Espírito Santo, começando com o parágrafo 56, onde o irmão Brana vai nos falar sobre pessoas insatisfeitas. Nós estamos satisfeitos com o profeta desta era, com a palavra e com tudo que Deus tem nos dado. Mas você sai aí fora, você encontra muitas pessoas insatisfeitas. Veja, se devemos tomar um tema esta noite por cerca de 20 minutos, eu diria isto: identificados com Cristo. Vocês sabem, existe no país hoje muitas pessoas insatisfeitas, e é de se admirar quando você sai por aí e encontra tanta insatisfação. As pessoas dificilmente sabem o que elas desejam fazer. Elas descem uma rua a 70 ou 80 milhas por hora, no local onde é permitido apenas 30 milhas, com grandes freadas, e viram numa esquina e desenvolvem uma determinada velocidade até queimarem os pneus pela metade, para irem até um quarteirão e se assentarem e conversar por um minuto. Parece que as pessoas não sabem o que elas desejam. Algumas delas ficam tão perturbadas até irem a uma farmácia e comprarem para si mesmos um vidro de arsênico ou ácido sulfúrico ou algo e suicidarem-se. Eles os encontram mortos. Outros abrem o bico do gás em um quarto e se assentam em seus automóveis com um cano do escapamento por causa do gás monóxido de carbono, tentando tirar suas vidas. Outros sobem em uma ponte, escrevem um bilhetinho, colocam no paletó e deixam ali. E mergulham para a morte em um rio, pulam de montanhas, altas torres. E outros tomam um revólver e apontam para a sua cabeça e realmente explode seus miolos. Eles estão simplesmente insatisfeitos.
Os hospitais estão cheios de pessoas insatisfeitas. As clínicas de doentes mentais estão cheias. E insatisfeito, eles não sabem o que realmente querem. Agora, veja até que ponto o ser humano pode chegar na sua insatisfação de querer tirar a sua própria vida. Parece haver algo que eles estão procurando, mas eles nunca chegam a isto. Existe um resultado, todos correm através de um objetivo, mas parece que nunca o alcançamos. E você encontra pessoas insatisfeitas. Insatisfeita com a família, insatisfeita com o pai, insatisfeita com a mãe, insatisfeita com o carro que Deus deu, e muitas pessoas andam de a pé. Insatisfeita com a casa, e muitas pessoas moram na rua. Encontram mulheres insatisfeitas com seus cabelos, enquanto pessoas adquirem câncer, fazem um determinado tratamento com remédios fortes, cai todos os seus cabelos, vê você reclamando do seu e fala que lindos cabelos você tem, mas você está insatisfeita com ele. Por quê? Você encontra pessoas insatisfeitas hoje na rua, queria ser como fulano, queria ser como ciclano, e você nunca vive aquilo que Deus te dá. As bênçãos que Deus dá para você. Você sempre queria ser como fulano, sempre como ciclano. Você está insatisfeito. Também nós encontramos que lares, os quais são a coluna vertebral da nação e da igreja. Nós encontramos lares arruinados, tribunais de divórcio simplesmente cheios de divórcio. E a delinquência juvenil de mães que deixam seus filhos com babás, saindo para trabalhar fora em outra parte, quando seus esposos têm bons empregos. Mas elas simplesmente estão insatisfeitas de serem mães e ficarem em casa. Elas não estão satisfeitas em se vestirem como damas. Elas querem se vestir como homens. E os homens desejam ser como mulheres. E parece haver algo errado em algum lugar. E as pessoas estão procurando por algo e não podem encontrar aquilo. Esta é uma condição de fazer dó, e está nela. E elas olham em todas as partes para encontrar algo para fazer a si mesmos um exemplo. Nós tomamos as mulheres de nossos dias. Elas assistirão televisão, até verem determinada atriz de cinema. Ou ela sairá vestida de uma certa maneira, e todas as mulheres vestirão como ela. Farão dela um exemplo. Algumas moças bonitas, na flor de sua vida, tentarão tomar para si mesmos exemplos e tentarão fazer alguma estrela de cinema como um exemplo para que elas possam seguir. E finalmente, eles se encontram em uma gaiola de pecado que não podem mais sair. Que pena vê-los vir às reuniões, lágrimas correndo por suas faces, mas eles estão procurando por algo. Nós tomamos os homens que você os apanha na rua, no seu trabalho. O velho deseja ser um adolescente. Ele corta o seu cabelo em cima e faz um rabo de pato para trás. Ele deseja ser um adolescente. E os adolescentes desejam ser como os reis de rock and roll. Onde eles terminarão? Em pecado e desgraça. O homem parece estar insatisfeito. Ele vive correndo por toda parte. E eles ouvem piadas no rádio e coisas que estes cômicos trazem. E eles saem por aí e tentam imitar ou fazer como aquelas pessoas. E você pega um garotinho de rua, como eu sei, e ele diz ser um Paladin ou um Roupalon Cassidy, e o mundo comercial segura aquilo e faz milhões de dólares daquilo. Eles têm de ser um Roy Rogers ou um Mr. Dillon, ou alguma coisa tem colocado eles como um exemplo. E eles os tomaram como seu padrão de vida, e o que eles encontraram no fim do caminho, aqueles sujeitinhos se tornaram bandidos e ladrões. As mulheres se tornaram prostitutas, mulheres de ruas, pessoas delinquentes. E os homens se tornaram jogadores, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Igrejas tentam personificar outras igrejas, a grande igreja. Pode-se notar que não há nenhuma satisfação entre o povo. E o que os faz fazer isto? É para uma causa? É uma natureza. Deus lhe deu aquela natureza. Eles têm uma natureza que faz desejar ter algo para se identificar com aquilo. Eles devem ter algo que desejam ser, um objetivo na vida. Eles desejam ser uma estrela de cinema, ou um cowboy, ou algo assim. Eu estava pesquisando sobre este Roupalon Cassidy, que acabei de ler, e
eu percebi que ele foi um personagem, um cowboy fictício, criado por um ator de cinema, para que aquele cowboy pudesse ser tema principal de livros que ele escrevia, de filmes que ele fazia. Então ele corria a cavalos e dava tiros e tudo mais, aquelas coisas de antigamente, como um cowboy. Agora o irmão Branham fala assim: no caminho de casa eu estava ouvindo no rádio um certo grande italiano em Denver e estava tentando fazer o papel de Hopalong Cassidy, ou algo assim, com um revólver carregado. E em vez daquilo, ou seja, em vez dele ser aquele cowboy que ele estava tentando ser, o irmão Branham fala assim: ele será um Chester pelo resto da sua vida. Sabe por quê? Ele arrancou fora com um tiro a rótula do seu joelho. Aí está você. Mas eles estão tentando encontrar algo para se identificarem com aquilo. E a razão pela qual eles estão fazendo isto é porque há algo neles que Deus os fez daquela maneira. Mas Deus fez para eles um exemplo com o qual se identificarem. E aquilo foi quando ele fez Jesus Cristo tornar o seu Salvador. Este é o exemplo. Isto é o que as pessoas desejam e devem desejar, para serem identificadas com Jesus, para serem como Ele. Este não é o nosso desejo? É o desejo de cada um, de nossos irmãos que estão aí no banco, dos nossos músicos, de nossos cantores. Nós todos desejamos ser como Jesus Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, certamente. Se todos os garotinhos que desejam ser como Hopalong Cassidy, ou alguns desses outros, ou as menininhas, a Annie Oakley, e assim por diante, se eles simplesmente desejassem ser como Jesus, do tanto que eles desejam ser daquela maneira, haveria escola dominical em todas as partes. Se as mulheres que desejam ser como alguma estrela de cinema quisessem ser como Jesus, ora, eles nunca teriam que levantar uma oferta, certamente. Deus fez o homem para desejar ter um exemplo, e Deus lhe deu um exemplo, e aquele exemplo é Jesus Cristo, para ser identificado com Ele. Agora, se fôssemos mais como Ele, não haveria tantos grandes tiros no mundo, não haveria nenhuma criança faminta no mundo, não haveria nenhum uísque ou bebida ou jogo. Deus nos deu um exemplo para sermos como Ele, mas nós recusamos a ser. E este é o problema que há com o mundo. Eles têm o desejo porque Deus lhes tem dado aquilo, mas eles levaram isto para o lado errado. E é hora de regressar, entrar no caminho certo e encarar o Calvário. A natureza prova isto. Agora, se o povo deste dia, com aquele grande desejo e grande ambição para serem como alguém, como um exemplo, se tomassem Cristo como seu exemplo, então nós poderíamos demitir cada policial que há na nação. Todos seriam mansos e humildes. Todos seriam gentis e teriam amor fraternal um para com o outro. Nunca haveria nenhum caso de divórcio em nosso país. Nunca haveria uma enfermidade. Poderíamos até mesmo dispensar os hospitais se todos tomassem Jesus Cristo como seu exemplo. Não teríamos necessidade de nada mais. Então, aquela natureza está no homem, mas ele os coloca isto na coisa errada. Ele faz alguns homens... Você sabe que a Bíblia diz que nós pecamos quando nós fazemos a vontade de nossa carne? Quando você tenta atender os desejos da carne, a Bíblia diz que você está amaldiçoado. Quão bem eu sei disto. E é tão fácil fazer isto, os desejos da carne. E aqui está a causa muito disto. São nossas bancas cheias de revistas vulgares, nossos lares estão cheios de fotografias de mulheres, nossas telas não têm informações, ou melhor, nossas telas de informações nunca têm censura, mas elas estão totalmente abertas, podem soltar qualquer tipo de piadas, ou fazer coisas que são terríveis. Não tem nenhuma limpeza no nosso meio mais. Eu sei que vocês acham que sou muito duro nisto, mas tem que haver alguém que seja duro nisto. E isto simplesmente tem que ser feito. Quando eu era um garotinho, eu li um livro de Tarzan e os macacos. E minha mãe tinha um tapete vermelho da senhora Watson e lhe havia dado, colocado diante do guarda-roupa. E eu cortei aquele tapete, e fiz para mim uma roupa do Tarzan, e dormia em uma árvore a semana toda. Eu queria ser o Tarzan. Eu li o livro de Lone Star Ranger e eu saía montado em um cabo de vassoura com um cavalinho de pau, tentando ser o Lone Star Ranger. Não é nada mais o que o povo fará. É o que você lê, é a música que você ouve, é a maneira que você se identifica com isso.
Chega em um restaurante aquele rock and roll. Não é de se admirar que as pessoas estejam ficando loucas. Isto é suficiente para deixar a raça humana louca. Mas, eu estarei agradecido através de toda a eternidade naquele dia em que eu li a respeito de Jesus. Aquilo me satisfez. Eu desejo ser como ele. Este é o meu desejo. Este é o nosso desejo. O que acabamos de ler aqui, veja aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva novamente, parágrafo 82. A genuína e verdadeira igreja nascida de novo tem de ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a sua palavra e manifestava a sua palavra, sua noiva terá de ser da mesma classe de caráter. Nós devemos ter esta ambição por ser igual a Jesus Cristo. Agora o irmão Branham deixa alguns exemplos aqui. Veja. Este é o meu desejo, ser capaz de virar a outra face ou andar a segunda milha. Ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver toda contra você. Não ter nada contra ninguém, embora esteja me maltratando com razão, ou de uma forma errada pelo que você fez certo, mas continuar amando-os, amar os seus inimigos. Eu acabei de fechar aqui, mas deixa eu pegar aqui. Mateus 5, versículo 46. Mateus diz assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão vós havereis? Ou melhor, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De novo, voltamos a falar de termos Jesus Cristo como nosso exemplo. Esta é a maneira que desejo ser. Eu desejo ser este tipo de pessoa. Eu desejo ser capaz de, quando eu for xingado, eu não vir xingar de volta. Tem hora que isso se torna difícil. Tem gente que até fala, mas se eu não fosse cristão aquela hora, você não está sendo como Jesus Cristo. Seria o que Jesus Cristo faria? Eu desejo ser capaz de, quando for xingado, eu não vir xingar de volta. Este é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo e devemos estar identificados com Ele. Agora, como você se identifica com Ele? Você diria, irmão Branham, agora, para conseguir, você tem que se vestir como as estrelas de Hollywood e fazer estas outras coisas? Não. Mas como você se identifica com Jesus Cristo? Primeiro, você se arrepende do que você já fez. E então, você se identifica com Ele aqui no tanque. Sem dúvida, muitos se identificarão com Ele em poucos minutos. No tanque, você se identifica com Ele no batismo, pois se somos sepultados em Cristo, somos identificados em sua morte, sepultura e ressurreição. E é por isso que somos batizados. Nós descemos as águas, voltamos para testemunhar que cremos na morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. E se somos plantados em sua semelhança, em sua morte, Deus nos deu uma promessa: nós seremos como Ele na ressurreição. Se identifique com alguma rainha de cinema e veja onde você estará. Se identifique com algum cowboy ou algum adolescente e veja onde você estará. Mas eu te desafio nesta noite: se identifique com Jesus Cristo em sua morte e a sua ressurreição e veja onde você estará na ressurreição. Pois se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Deus nos tem dado a promessa e todo o meu desejo é ser como Ele. Você deseja ser como Ele? Que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando a sua graça, para que nós possamos ver tudo isso que está acontecendo no mundo, esses grandes atores e, vamos dizer, jogadores de futebol e tudo mais, que transmite influências também para os nossos jovens, mas que nós possamos sempre estar firmados na palavra. Porque se Satanás consegue tirar a sua atenção para qualquer coisinha nova que ele traz, então ele é vitorioso. Mas ele sabe que se você alcançar este manancial de águas, ele nunca conseguirá te tirar disto. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Amém.